Imagine ficar preso num quarto escuro por mais de 3.000 dias, sem ver o sol, sem falar com ninguém. 8 anos da sua vida simplesmente roubados. Essa é a história real de um sequestro que durou quase uma década. A vítima foi dada como morta. A família já tinha feito o funeral simbólico. Mas para entender o que realmente aconteceu e como essa pessoa sobreviveu ao impossível, a gente precisa voltar para o começo de tudo. Tudo começou numa cidade pequena no interior. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde as portas ficam abertas e ninguém imagina o pior. E o que a polícia descobriu depois mudou completamente a forma como todo mundo via aquele lugar. A nossa vítima era uma pessoa comum, trabalhadora, com uma vida simples. Ele tinha 32 anos, trabalhava numa loja de materiais de construção e era conhecido por ser um cara tranquilo. Nunca se meteu em confusão. Morava sozinho, num apartamento pequeno. Tinha uma rotina simples: trabalho, casa, televisão. Ligava para a mãe todo domingo sem falta, como um relógio. Numa terça-feira de março, ele saiu do trabalho no horário de sempre. Fechou a loja, trancou a porta e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. Presta atenção nesse detalhe, porque ele vai ser importante depois. Naquela noite, uma van branca foi vista estacionada perto do ponto de ônibus. Ele nunca chegou em casa. O ônibus veio e foi embora. E ninguém naquele ponto viu nada de estranho. Pelo menos foi o que disseram. A mãe dele foi a primeira a perceber. Quando o domingo chegou e o telefone não tocou, ela sentiu que algo estava muito errado. Ela ligou para o trabalho dele na segunda-feira, disseram que ele não apareceu. Ligou para os amigos, ninguém sabia de nada. O desespero começou a crescer. Ela foi até a delegacia registrar o boletim de ocorrência. E foi aí que ouviu uma frase que nenhuma mãe quer ouvir. Talvez ele tenha ido embora por vontade própria. Mas ela conhecia o filho. Sabia que ele jamais sumiria sem avisar. Alguma coisa tinha acontecido. E a polícia não estava levando a sério. E o que aconteceu nos próximos dias só tornou tudo mais estranho. O apartamento dele foi encontrado intacto. Comida na geladeira, roupa no varal, carteira na gaveta. Nada de luta, nada de bagunça. Era como se ele simplesmente tivesse evaporado. E isso é o que torna esse caso tão perturbador. A polícia finalmente abriu uma investigação formal. Mas já tinham-se passado quase 2 semanas. E no mundo dos desaparecimentos, cada hora conta. Mas isso ainda não é o mais perturbador dessa história. Porque enquanto a família sofria sem respostas, ele estava vivo, preso num cômodo de 3 metros por 2. O lugar era um cômodo escondido nos fundos de uma propriedade rural, isolada de tudo. Sem janelas, sem ventilação, com uma porta de aço trancada por fora. Ele foi sequestrado por 2 homens que ele nunca tinha visto antes. Colocaram um capuz na cabeça dele, jogaram ele dentro da van e dirigiram por horas. A motivação? Dinheiro. Mas não da vítima. Os sequestradores acreditavam que a família dele tinha uma fortuna escondida. Uma informação completamente errada. E quando perceberam que a família não tinha o dinheiro que eles imaginavam, ao invés de soltar a vítima, tomaram uma decisão terrível: mantê-lo preso indefinidamente. Se você estivesse investigando esse caso naquele momento, o que faria? Porque a polícia estava completamente perdida. 0 pistas, 0 testemunhas, 0 evidências. Os meses começaram a passar. A mãe dele fazia vigília toda semana na praça da cidade, segurando uma foto do filho e pedindo informações. A comunidade ajudou no início, mas com o tempo as pessoas foram perdendo a esperança. 1 ano depois, quase ninguém mais falava no assunto. Enquanto isso, dentro daquele cômodo, ele vivia um pesadelo sem fim. Recebia comida uma vez por dia, sempre a mesma coisa: arroz e feijão frio. Não tinha noção de dia ou noite. A lâmpada ficava acesa o tempo todo. Ele perdeu completamente a noção do tempo. Semanas viraram meses sem que ele percebesse. A partir desse momento, o relógio começou a correr de uma forma que ninguém imaginava. Porque esse cativeiro não duraria semanas, nem meses, duraria anos. Ele começou a fazer marcas na parede para contar os dias. No começo funcionou, mas depois de um certo ponto, ele perdeu a conta. Eram marcas demais.
Para não enlouquecer, ele criou uma rotina. Acordava, fazia exercícios no espaço mínimo que tinha, conversava sozinho e tentava dormir de novo. E aqui vem um detalhe que vai te deixar sem dormir. Os sequestradores nunca falavam com ele. Nenhuma palavra. Durante anos. Silêncio absoluto. Imagine o que isso faz com a mente de uma pessoa. Sem contato humano, sem voz, sem toque, só o barulho da própria respiração e o zumbido da lâmpada. 2 anos se passaram. Do lado de fora, a investigação estava oficialmente parada. O caso dele virou mais um número numa pilha de arquivos esquecidos. A mãe dele continuava indo à delegacia todo mês, sempre com a mesma pergunta: tem alguma novidade? E sempre recebia a mesma resposta: estamos trabalhando nisso. Mas a verdade é que ninguém estava trabalhando em nada. O delegado responsável tinha sido transferido, o caso mudou de mão 3 vezes em 2 anos. Agora vamos ver essa história por um ângulo que ninguém esperava. Porque os sequestradores não eram criminosos profissionais, eram amadores completos. 2 primos de uma cidade vizinha que tinham ouvido um boato sobre a família da vítima ser rica. Um boato falso que destruiu várias vidas. Eles tinham planejado um sequestro relâmpago. Pedir resgate, receber o dinheiro em poucos dias e sumir. Mas nada saiu como planejado. E o que a polícia descobriu em seguida mudou tudo. Porque eles nunca chegaram a pedir resgate. Tiveram medo de serem rastreados e simplesmente congelaram. Então ali estava a situação. 2 criminosos amadores com um refém que não sabiam o que fazer. E a cada dia que passava, ficava mais perigoso soltar eu. Porque se soltassem, eu poderia identificar o local. Se ligassem pedindo resgate, poderiam ser pegos. Estavam presos na própria armadilha que criaram. 3 anos de cativeiro, 1095 dias, e ele ainda estava vivo. Mas o homem que entrou naquele quarto já não existia mais. Ele perdeu quase 20 quilos, o cabelo e a barba cresceram descontrolados. A pele ficou pálida pela falta total de sol. Mal conseguia ficar em pé. Mas ele não desistiu. E sabe o que manteve ele vivo? Uma coisa simples. Ele repetia todo dia o nome da mãe e o número do telefone dela. Era o último fio de conexão com o mundo real. Se esquecesse aquele número, sentia que ia perder tudo. Então repetia como uma oração, centenas de vezes por dia. Do lado de fora, 4 anos tinham passado. A loja onde ele trabalhava fechou. O apartamento foi devolvido. A vida seguiu sem ele. A mãe dele envelheceu 10 anos em 4. Mas nunca parou de procurar. Cada semana escrevia uma carta para o governo pedindo que reabrissem o caso. E aqui aconteceu algo que ninguém esperava. Uma dessas cartas chegou nas mãos de um jornalista investigativo de uma emissora regional. Tudo indicava que o caso estava morto. Mas então surgiu esse jornalista que decidiu investigar por conta própria. E foi aí que as peças começaram a se encaixar. Ele começou refazendo todo o caminho. Visitou o ponto de ônibus, conversou com vizinhos antigos e descobriu algo que a polícia tinha ignorado completamente. Uma moradora disse que na noite do desaparecimento viu uma van branca saindo em alta velocidade. Ela até anotou parte da placa. Mas quando foi à polícia, ninguém quis ouvir. O jornalista pegou aquele pedaço de placa e fez o que a polícia deveria ter feito 5 anos antes. Cruzou com um banco de dados de veículos da região. Faltavam 48 horas para que tudo desmoronasse. E os sequestradores não faziam a menor ideia, porque a busca retornou 17 resultados de vans brancas na região. O jornalista começou a visitar os donos dessas vans, um por um. A maioria era trabalhador rural, entregador, gente comum. Mas 2 registros chamaram a atenção. 2 primos que moravam numa propriedade rural afastada, sem vizinhos por perto. Uma van branca registrada em nome de um deles e um histórico de dívidas enormes. O jornalista sentiu que estava perto de algo, mas em vez de ir até lá sozinho, fez a coisa certa. Levou tudo o que tinha para a polícia. E dessa vez, a polícia ouviu. Um novo delegado tinha assumido o caso e ele levou a informação a sério. Montou uma operação em menos de 24 horas. Na madrugada seguinte, 4 viaturas saíram em direção à propriedade.
sem sirenes, sem luzes. O elemento de surpresa era tudo o que tinham. Quando chegaram, encontraram o portão trancado com corrente. Um dos policiais cortou com um alicate. E ali, nos fundos da propriedade, viram uma construção estranha. Um cômodo de alvenaria sem janelas, com uma porta de aço reforçada. Parecia um depósito. Mas o cadeado do lado de fora contava uma história completamente diferente. Quando abriram aquela porta, o que encontraram do outro lado chocou até os policiais mais experientes. Um homem esquelético, de barba longa, sentado no chão. Ele cobriu os olhos com as mãos. A luz era insuportável. Fazia anos que não via nada além daquela lâmpada. Um policial se abaixou e disse: "Você está seguro agora?" Ele não conseguiu falar. Tentou, mas nenhum som saiu. Depois de anos sem usar a voz, as cordas vocais mal funcionavam. Ele só chorava em silêncio. Os dois sequestradores foram encontrados dormindo dentro da casa principal. Nem tentaram fugir. Foram presos sem resistência, sem armas, sem plano de fuga, nada. E o que aconteceu quando a mãe recebeu a ligação? Presta atenção, porque esse é o momento mais forte dessa história toda. Eram 5 da manhã quando o telefone tocou. Ela atendeu achando que era engano. Do outro lado, um delegado disse: "Encontramos seu filho, ele está vivo." Ela desmaiou. Os vizinhos que ouviram o grito correram até a casa. Quando ela acordou, perguntou só uma coisa: "Onde ele está? Me leva até ele." Mas o reencontro não foi como nos filmes. Quando ela chegou ao hospital, ele não a reconheceu imediatamente. Olhou para ela como se olhasse para uma estranha. Foram precisos alguns minutos até que algo acendesse nos olhos dele. E quando reconheceu a mãe, agarrou a mão dela e não soltou por horas. Os médicos disseram que ele estava severamente desnutrido, com atrofia muscular grave e danos psicológicos profundos. Mas fisicamente ia sobreviver. O diagnóstico psicológico foi devastador. Transtorno do estresse pós-traumático severo, síndrome de isolamento prolongado e episódios dissociativos frequentes. Ele tinha dificuldade de estar em ambientes com mais de 2 pessoas. Barulhos altos causavam pânico. A luz do sol machucava os olhos fisicamente. Mas aqui vem a parte dessa história que me deixou mais revoltado. Sabe quanto tempo os sequestradores pegaram de pena? Eu vou-te contar e você não vai acreditar. O julgamento aconteceu 8 meses depois do resgate. Os 2 réus apareceram de cabeça baixa, sem olhar para ninguém. A sala estava lotada de jornalistas. A promotoria pediu 40 anos de prisão para cada um, cárcere privado qualificado, tortura psicológica e extorsão mediante sequestro. Crimes gravíssimos. A defesa alegou que eles eram pobres, sem instrução, que não tinham intenção de machucar ninguém e que o caso saiu do controle. Pediram pena reduzida. O juiz deu a sentença: 25 anos de prisão em regime fechado para cada um. Menos do que a promotoria pediu, mas ainda assim uma pena pesada. Mas aqui está o problema. No sistema prisional, com progressão de regime e bom comportamento, eles poderiam estar livres em menos de 10 anos. 10 anos. A vítima ficou presa por 8. Os criminosos poderiam cumprir menos tempo do que o sofrimento que causaram. Isso te parece justo? Enquanto isso, a recuperação dele era lenta e dolorosa. Precisou reaprender coisas básicas, andar longas distâncias, comer em horários normais, conversar com pessoas. Os primeiros meses em liberdade foram tão difíceis quanto o cativeiro, de certa forma. O mundo tinha mudado. Ele saiu em 2003 e o resgate foi em 2011. Tecnologia que não existia quando ele foi sequestrado, agora estava em todo lugar. Smartphones, redes sociais, internet rápida. Era como viajar no tempo. Pessoas que ele conhecia tinham casado, tido filhos, mudado de cidade. Amigos de infância agora eram desconhecidos. 8 anos são uma vida inteira. E a mãe dele? Ela nunca mais saiu do lado do filho. Vendeu a casa e se mudou para um apartamento pequeno perto do centro de reabilitação. O caso ganhou repercussão nacional depois que o jornalista publicou uma série de reportagens. O Brasil inteiro ficou chocado com a história. Mas isso ainda não é o mais perturbador. Porque durante a investigação descobriram que os sequestradores
quase foram pegos 3 vezes. 3 vezes. E escaparam por pura sorte. A primeira vez foi quando um vizinho distante reclamou de barulho vindo da propriedade. A polícia foi até lá, bateu na porta e ninguém atendeu. Foram embora. A segunda vez foi quando um dos primos foi parado numa blitz de rotina. O policial olhou os documentos, viu que estava tudo certo e liberou. A terceira vez foi a pior. Um carteiro tentou entregar uma encomenda na propriedade e ouviu barulhos estranhos vindos dos fundos. Achou que era animal preso. Se qualquer uma dessas 3 pessoas tivesse insistido um pouco mais, ele poderia ter sido resgatado anos antes. Anos de sofrimento que poderiam ter sido evitados. E sabe o que mais? Os sequestradores continuaram suas vidas normais durante esses 8 anos. Iam ao mercado, frequentavam o bar da cidade, cumprimentavam os vizinhos. Ninguém desconfiou. Ninguém. 8 anos mantendo um ser humano preso e vivendo como se nada estivesse acontecendo. Isso é o que me assusta de verdade. 3 anos depois do resgate, ele deu a primeira e única entrevista. Falou por menos de 5 minutos, mas o que disse marcou todo mundo que ouviu. Ele disse que o pior não foi a fome, nem o frio, nem a escuridão. O pior foi o silêncio, a ausência total de outro ser humano. Disse que chegou a inventar pessoas imaginárias para conversar. Dava nomes a elas, criava histórias, discutia com elas. Era a única forma de não perder a sanidade. E quando perguntaram se ele sentia raiva dos sequestradores, a resposta surpreendeu todo mundo. Ele disse: "Eu sinto pena deles. Eles também são prisioneiros." Essa frase circulou o país inteiro. Psicólogos analisaram, jornalistas debateram. Mas para quem viveu o que ele viveu, talvez faça um sentido que a gente não consegue entender. Hoje, mais de uma década depois do resgate, ele vive numa cidade diferente, sob proteção e acompanhamento psicológico permanente. Mudou de nome. A mãe dele ainda está viva e ainda mora perto. Todo domingo o telefone toca e dessa vez ele sempre atende. O jornalista que ajudou a resolver o caso ganhou um prêmio nacional de jornalismo investigativo. A reportagem dele é estudada até hoje em faculdades de comunicação. E os sequestradores? Um deles morreu na prisão 4 anos depois da condenação, de causas naturais. O outro cumpriu a pena e foi solto em regime aberto. Isso gerou revolta, protestos pedindo leis mais duras. Famílias de outras vítimas de sequestro se uniram no movimento nacional pedindo mudanças na legislação. Esse caso acendeu um debate que o Brasil precisava ter, sobre sequestros de longa duração, sobre falhas policiais, sobre como o sistema abandonou uma família inteira. Mas a pergunta que fica é essa: quantas pessoas podem estar presas agora mesmo em algum lugar sem que ninguém saiba, sem que ninguém esteja procurando? Quantos casos como esse estão arquivados em delegacias porque ninguém insistiu? Porque a vítima não era importante o suficiente? Porque era mais fácil esquecer? Se não fosse pela mãe que nunca desistiu e pelo jornalista que decidiu investigar, ele estaria lá até hoje. Ou pior, teria morrido naquele cômodo, sozinho e esquecido. Essa história nos ensina algo brutal. O sistema falha. Mas as pessoas podem fazer a diferença. Uma mãe, um jornalista, um pedaço de placa anotado num papel. 3.000 dias em cativeiro. 8 anos roubados. Uma vida inteira para se reconstruir. E uma pergunta que ele faz toda noite antes de dormir: por que eu? Se essa história te tocou, deixa o like e se inscreve no canal, porque casos como esse precisam ser contados, para que nunca sejam esquecidos. E se você quer ver um caso ainda mais perturbador, um que a polícia até hoje não conseguiu explicar, fica ligado no próximo vídeo. A gente se vê lá. Porque nesse mundo, a verdade é sempre mais assustadora que a ficção. E o próximo caso vai provar isso de um jeito que você não espera. Até a próxima e lembra, fica de olho nas pessoas ao seu redor. Às vezes, alguém está pedindo ajuda em silêncio e só precisa que uma pessoa preste atenção.